Hoje vamos falar de Terra plana. Faz muito tempo que eu quero abordar esse assunto, mas sempre tenho, adiado abordar essa questão. Mas o que eu quero fazer não é investigar esse assunto aqui, investigar esse tema a partir do ponto de vista da ciência, ou da física, ou da astrofísica, ou da astronomia, porque vocês podem encontrar uma infinidade de vídeos sobre esse assunto. Se vocês procurarem Terra plana ciência, vocês vão encontrar um monte de coisa. Tem um vídeo muito bom, um vídeo excelente do canal Nostalgia, por exemplo, do Castanhari, junto com o Leon e a Nilce, do Cadê a Chave, que eles falam sobre isso, explicam o ponto de vista da ciência, as teorias físicas por trás disso. Vocês podem encontrar vídeos do Neil Tyson deGrasse, o astrofísico, que fala de maneira muito simples, muito acessível para leigos. Então, assim, não é o objetivo. O objetivo é falar sobre o que está por trás disso. O que leva uma pessoa a aceitar ou acreditar que a Terra é plana, que a Terra não é esférica, que a Terra não é uma bola no espaço. Isso voltou à tona ontem por causa de uma postagem do Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho, que é um dos maiores importadores de teorias conspiratórias do Brasil, né? Ele tem um faro para importar a teoria conspiratória gringa que é inacreditável e parece que agora ele está embarcando também nessa onda da Terra plana. Já tem um tempo que ele fala sobre isso, mas ontem ele publicou a seguinte coisa aqui. Não estudei o assunto da Terra plana. Tudo bem. Só assisti a uns vídeos de experimentos que mostram a planicidade das superfícies aquáticas e não consegui encontrar até agora nada que os refute. Isso bastou para a internet cair em peso em cima do Olavo de Carvalho, dizendo que ele defende Terra plana, e hoje, durante o dia, ele ficou publicando freneticamente, se defendendo que ele não falou nada sobre Terra plana aqui, que ele não defendeu Terra plana. Porém, se você buscar aqui uma publicação antiga dele, de agosto de 2017, ele fala o seguinte aqui, olha. Há algumas questões para as quais todo mundo tem uma resposta definitiva, certa e irrefutável, e só eu não tenho nenhuma. Então, assim, ele não sabe dizer com certeza sobre os seguintes tópicos. 1. Evolucionismo versus espécies fixas, que na verdade seria tipo um criacionismo, né? 2. Heliocentrismo versus geocentrismo, ou seja, o Olavo de Carvalho não sabe dizer com certeza se a Terra é o centro do universo, todos os planetas, o Sol, a Lua, tudo gira em torno da Terra, ou se é ao contrário, se a Terra gira em torno do Sol, faz parte do sistema solar e não é o centro do universo. Ele não sabe dizer isso, ele não tem certeza. Terceiro ponto, Terra esférica versus Terra plana. Ou seja, o Olavo de Carvalho, ele não tem certeza se a Terra é esférica ou se é plana. Ele não sabe dizer isso. Ele não tem uma resposta definitiva para isso. E por último, em quarto lugar, a disputa entre Einstein versus Tesla. Ou seja, para o Olavo de Carvalho, há controvérsias. Não há teses capazes de refutar, por exemplo, a afirmação de que a Terra é plana. Ele não tem certeza sobre isso. Ele não tem como confirmar isso. E aqui, extrapolando os limites da física, da astronomia, que já é um assunto consolidado, gente. A questão se a Terra é esférica ou plana já é consolidado há muito tempo. Não há dúvida na ciência, não há dúvida na física, não há dúvida na astronomia que a Terra é esférica. Não há dúvida nenhuma. Não é algo que está sendo debatido pelos cientistas. Algumas questões das ciências, elas ainda estão em debate, elas ainda estão em busca por um consenso, em busca por uma resposta, mas a questão da forma da Terra e dos demais planetas e das estrelas, isso já está encerrado. Isso é um assunto concluído, de fato. Inclusive eu quero mostrar para vocês aqui algumas evidências empíricas que são questionadas pelos terraplanistas, mas são evidências empíricas de pessoas que já viajaram para o espaço, de satélites que estão orbitando a Terra, de imagens de fora da órbita da Terra, e que mostram, sem sombra de dúvida, que a Terra é esférica. Você tem imagens de satélites da NASA, você tem imagens feitas por astronautas, você tem imagens feitas a partir da estação espacial. Você tem imagens feitas de satélites de outros países, satélites japoneses, satélites russos. Então, assim, durante muito tempo, desde os anos 50 em diante, metade dos anos 50 em diante, até anos 60, anos 70, havia uma corrida espacial. Havia uma disputa durante a Guerra Fria, que era a disputa entre potências militares e políticas, que eram os Estados Unidos e seus aliados, e os russos e seus aliados soviéticos. E ao longo dessa corrida espacial, eles enviaram muitas pessoas para o espaço, enviaram muitas espaçonaves também, enviaram satélites. Ou seja, essa questão já está encerrada, tanto na ciência quanto em termos empíricos mesmo, de fato. Você tem evidências, você tem fotos, você tem registros filmados. Não falta evidência
concreta para comprovar isso. Inclusive, recentemente, o multibilionário Elon Musk, que é o dono da Tesla, ele enviou um carro Tesla para o espaço. Tem imagens do carro voando lá e a Terra esférica atrás. O que está por trás desse questionamento, se a Terra é esférica ou não, se a Terra é plana, se a Terra é um domo, né, onde ficam as estrelas e os planetas orbitando ali, né, não é bem orbitando porque eles não circundam, mas ficam em torno daquele domo lá como se fosse uma coisa meio fixa. O que está por detrás disso é a aceitação de uma teoria conspiratória. Para você rejeitar as evidências de imagens, de fotos, as evidências científicas, matemáticas, astronômicas, de centenas de milhares de cientistas, de agências espaciais, de nações, de astronautas que estiveram no espaço e que viram com os próprios olhos a Terra esférica, para você rejeitar isso, você tem que obrigatoriamente aceitar que existe uma conspiração no mundo. Uma conspiração entre governos, uma conspiração que já havia entre governos inimigos, né, Estados Unidos e União Soviética, que essas duas potências inimigas, as duas estavam mentindo para o mundo, dizendo que estavam lançando satélites, naves espaciais, lançando astronautas para o espaço. Então que havia um complô global entre potências, entre países, entre políticos inimigos, entre cientistas de diferentes nações, e todas essas pessoas mentiram para o público. Para você aceitar que a Terra é plana, você tem que aceitar que todos os cientistas do mundo que trabalham com astronomia, com astrofísica, estão mentindo para as pessoas. E que os políticos também, os presidentes, os parlamentares, os diretores de agências espaciais, tanto nos Estados Unidos, quanto na China, quanto na Rússia, todos os países que lançam satélites, emissoras de TV que têm satélites orbitando aí, que mandam sinal de televisão para o mundo, de telefonia celular, de GPS, que todos esses, empresas públicas e privadas, estão todas mentindo para você. Você é obrigado a aceitar uma conspiração global envolvendo centenas de milhares de pessoas, sem que nenhuma dessas pessoas aí venha e se insurja contra essa mentira e dê com a língua nos dentes e fale: não, olha, realmente, gente, eu trabalhei na NASA durante 20 anos da minha vida e a gente estava mentindo para vocês. A Terra é plana, a Terra não é esférica. Ou um astronauta que vem, olha, eu não fui para o espaço. Era tudo cenográfico, era um filme. O Stanley Kubrick fez isso. E por que as pessoas estão dispostas a aceitar uma teoria conspiratória? Algo que seria extremamente complexo e impraticável, porque são muitas pessoas envolvidas, centenas de milhares de pessoas envolvidas, como eu disse. Por que as pessoas optam por aceitar uma teoria conspiratória em vez de aceitar os fatos, em vez de aceitar a realidade? Por que o Olavo de Carvalho, por exemplo, vem dizer que ele não tem certeza se a Terra é esférica, sendo que você tem essas evidências? Porque ao dizer que ele não tem uma resposta para isso, e não tem uma opinião formada sobre isso, está questionando a ciência, essencialmente, e ele faz isso sistematicamente, né? Durante muito tempo ele questiona a ciência, ele está questionando os governos, ele está questionando os cientistas. Ele está pondo igual peso para duas teorias que não estão no mesmo nível. Uma teoria comprovada, é evidente, tem provas para isso, e a outra é um delírio. A outra é uma teoria conspiratória. Mas vindo do Olavo de Carvalho, que é alguém que realmente propaga teorias conspiratórias, não é surpreendente que ele possa jogar isso no ar e deixar, sabe, em aberto essa questão. Talvez ele até queira embarcar nessa história de Terra plana agora, porque está muito popular, por incrível que pareça. Tem um documentário da Netflix, que traduziram em português como Terra plana mesmo, não sei como traduzir em português, mas que fala sobre isso, sobre a crescente adesão de pessoas pelo mundo em torno dessa teoria maluca, que não corresponde à realidade, que não corresponde aos fatos e que não corresponde àquilo que a gente sabe pela ciência também, como funciona o universo inteiro. Por que a Terra seria uma exceção? Porque todos os planetas do universo, conhecido pelo menos, onde a gente sabe, todos os planetas do universo, todas as estrelas do universo são esféricas e a Terra seria plana. Porque seria a única exceção no universo com bilhões e bilhões de galáxias, cada um com seus bilhões e bilhões de estrelas. A Terra é especial. E mais do que isso, né, o Olavo ali questionar se a Terra é o centro do universo ou se não é também. É claro que tem tudo a ver com a tradição dele de astrólogo, né, de achar que a Terra é o centro do universo, porque a astrologia funciona assim, né? A astrologia funciona como se a Terra estivesse no centro e todos os planetas e estrelas orbitando ao redor da Terra. E é assim que você calcula o seu mapa astral. É você observando a localização das estrelas e dos astros no seu mapa astral, no céu na hora do seu nascimento. Então, se você é um astrólogo, até faz sentido você acreditar para os fins da sua pseudociência, que a Terra é o centro do universo. Mas se você for observar no campo da ciência, isso não faz sentido nenhum e também já foi comprovado que não é. Então, na essência desse questionamento, primeiro você tem que pôr em xeque a credibilidade de cientistas, da comunidade científica, de países, de potências, de empresas privadas também. Você tem que suspeitar que todas essas pessoas e essas organizações estão mentindo para você e que tem um propósito por trás disso. Qual seria o propósito das pessoas mentirem que a Terra é esférica? Qual seria o propósito? Por que eles fariam isso?
Qual seria a intenção disso? O que eles ganhariam ao fazer isso? Qual seria o benefício que traria para eles, enquanto indivíduos e organizações, e para o mundo também? E o pior disso é que todas as evidências que se apresenta, por exemplo, os vídeos que eu coloquei aqui, coloquei uma série de vídeos aqui de diferentes fontes, de diferentes organizações. Eles vão lá, eles vão investigar essas imagens, vão investigar essas evidências e vão tentar encontrar algum modo para refutá-las dizendo que elas são fraudadas, que elas são forjadas, que elas não são autênticas. Que essas organizações simularam isso. Desde os anos 50 para cá, desde o final dos anos 50, desde que começou a corrida espacial. É muito esforço de países para provar uma mentira que aparentemente não tem nenhum propósito, nenhum objetivo claro. E quando você assiste esse documentário que eu mencionei, você percebe que essas pessoas, elas encontram nas outras pessoas do grupo, nos outros terraplanistas, a justificativa para sua crença nessa teoria insana. Isso em psicologia se chama viés de confirmação. É você só aceitar aquelas informações, aqueles dados que reforçam a sua crença já existente e você desconsiderar todas as evidências contrárias. Então, por exemplo, se você tem uma evidência que demonstra que a Terra é esférica, que ela não é plana, você desconsidera isso aí, é uma fraude, isso aí não vale, é uma mentira. Mas se vier algum tipo de evidência frágil, por mais absurda que seja, que confirme a sua tese, você a acolhe. Se é um maluco como o Olavo de Carvalho dizendo isso agora, como ele disse ontem, olha só, o Olavo aqui deu o benefício da dúvida, gente. O Olavo, que é o maior filósofo brasileiro, o maior intelectual brasileiro, ele disse que pode ser, hein? Pode ser. Então, se ele disse isso, olha só. Então, você vai se agarrando nesses frágeis suportes para sua teoria, que não é fundada nos fatos, obviamente, você vai se agarrando nisso e o contato com outras pessoas vai reforçando isso. Então, é algo que vai se autoalimentando. Nesse documentário, eles mostram os terraplanistas fazendo testes empíricos, tentando comprovar que a Terra é plana. E esses testes não dão certo. Porque a Terra não é plana. Só que quando o teste falha, elas não acham que o erro é delas, que a teoria delas é fracassada. Eles acham que é o dispositivo que elas utilizaram, o modo como elas prepararam o experimento, alguma coisa está errada, mas não é a tese delas. É uma coisa externa, alguma causa externa. É o mundo que tem que se adequar à tese, e não a tese que tem que se adequar ao mundo. Inclusive isso aqui define muito bem o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho, ele não tenta buscar no mundo as informações para poder criar hipóteses, criar teorias, mas ele cria teorias e depois ele tenta enquadrar o mundo nessas teorias que ele inventou. Ou que ele copiou do exterior, né, de outros teóricos da conspiração. A melhor maneira de você evitar cair nesse tipo de histórias malucas é você se fiar nos fatos. Eu tenho falado isso repetidas vezes, constantemente aqui, é sempre investigar os fatos. Primeiro você observa os fatos, coleta os dados, coleta as informações e a partir disso você extrai conclusões. Você não pode fazer o contrário. Você não pode partir de uma conclusão já estabelecida e depois tentar encaixar o mundo naquela sua teoria maluca. Isso não funciona. E mesmo depois de você coletar os fatos e criar uma teoria, você também tem que voltar e confirmar se essa teoria funciona também, né? Porque às vezes você coleta os dados errados, dados incompletos, dados não representativos, você elabora uma teoria falsa e quando você vai confirmar, não funciona também. Então você tem que fazer sempre esse teste aí, corrigindo o seu curso. É assim que funciona o conhecimento científico e o conhecimento empírico da realidade. Buscar informação, elaborar hipóteses, verificar a hipótese, se ela estiver errada, você vai lá e tem que refazer toda a investigação. Já os terraplanistas e os olavistas também não fazem esse procedimento. Eles têm a teoria e depois ali eles vão buscar dados que reforçam essa teoria que eles já inventaram e que também não precisa corresponder à realidade nenhuma. Para entender melhor também como funciona essa questão da teoria conspiratória e como o Olavo opera, eu vou deixar para vocês aqui na descrição um vídeo que foi ao ar hoje, faz pouquinho tempo aqui, do canal Meteoro Brasil, em parceria com o Normose. Eles falam sobre a teoria conspiratória do globalismo, que é uma teoria que o Olavo de Carvalho defende também e propaga, e o Ernesto Araújo também, que é o chanceler agora, o ministro de Relações Exteriores, que é um olavista, também propaga. Terá um seminário sobre globalismo no Itamaraty, gente, para vocês verem como ficou agora tudo muito maluco. Teorias conspiratórias sendo analisadas por diplomatas brasileiros. São rumos muito obscuros que a gente tem se embrenhado. Então, para concluir, a Terra não é plana. Não é plana. E esse é um assunto encerrado na ciência. Esse é um assunto encerrado. Não está aberto a debate, já tem comprovação suficiente disso. Como eu disse, tem evidências fotográficas, de vídeo. Não é aberto a debate. Se você acredita na Terra plana, gente, se você acredita nisso, você precisa rever os seus conceitos, você precisa tentar entender por que você acha que centenas de milhares de pessoas estão mentindo para você. É uma resposta que você tem que se dar. Por que você prefere acreditar em algo que não tem evidências empíricas, concretas, em vez de acreditar naquilo que se sabe de fato sobre o mundo? E a Terra também não é o centro do universo, e a teoria de evolução, até o momento, é a que melhor explica
a vida na Terra, como ela se desenvolveu e como nós chegamos até o estágio de hoje de vida. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto aí. Primeiro sobre a Terra plana. Se você conhece algum terraplanista, porque parece que está ficando comum esse negócio. Se você conhece algum terraplanista, por que você acha que as pessoas acreditam na Terra plana? O que leva alguém a acreditar em algo que é completamente falso e que é de fácil constatação, na verdade? Por que as pessoas acreditam nisso? O que você acha? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assina o canal, de no Apoies. Assista o canal do Meteoro Brasil em parceria com o Normose, é muito bom e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!